todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Josimário, eu sou aluno no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uninasal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre memória, os tipos, hierarquia e função de cada uma delas, tá certo? Como eu falei, vamos falar sobre esses temas e primeiramente queremos dizer que memória é a parte do computador onde os programas e os dados são armazenados, sejam eles de forma temporária ou permanente. Os tipos de memória a gente pode dividir em 4 tipos distintos, basicamente, né? São os registradores, a memória cache, memória principal e memória secundária. Registradores. Os registradores, eles executam operações diretamente no hardware, ou seja, dentro do processador. E por isso eles são mais rápidos, eles não precisam ter acesso às outras memórias do sistema, a memória principal, secundária. Então, eles têm uma velocidade muito mais rápida. Porém, eles possuem uma capacidade de armazenamento menor e o seu custo é muito elevado. Memória cache. A memória cache é um dispositivo entre a CPU e a memória principal. Elas podem ser primárias ou secundárias, né? Isso quando está dentro do chip, primária ou secundária fora do chip. O chip seria a CPU, ou também conhecida como processador. E lá é onde essa memória fica, né? Pode ficar, e o processador ele busca as informações nela, primeiramente. Caso não esteja na memória cache, aí sim ele vai buscar a memória principal. As características dela é que tem armazenamento temporário e o custo de fabricação também é alto, principalmente aquelas que ficam no interior da CPU. Aí vem a nossa bem conhecida memória RAM, também chamada de memória principal do sistema, porque é onde são depositados temporariamente os dados e instruções dos programas que estão em execução. Só que ela tem um detalhe, ela é volátil, ou seja, se você desligar o computador, vai se apagar aquilo que está na memória RAM. Uma exceção de memória aí, memória RAM principal, né, no caso, uma exceção de memória principal que ela é não volátil é o caso da BIOS, né? Porque ela não se apaga completamente, né? Memória secundária é a memória onde a gente pode armazenar de uma forma mais permanente os dados. A gente tem como principal exemplo o HD, o pendrive, o cartão de memória, e neles a gente pode armazenar os dados de uma forma mais segura, fica mais permanente, e por isso ela é chamada de não volátil, porque quando a gente desliga o equipamento, o computador, então permanecem os dados gravados nela e a gente não perde o que foi feito. Entre as memórias não voláteis também tem outros tipos, né? Que a gente pode citar aqui, a memória ROM, que vem nos equipamentos já gravados de fábrica e de forma que não pode ser apagado nem alterado. É o caso que tem nos controles remotos, aparelhos digitais, certo? Impressoras e outros. Memória também pode ser do tipo PROM, que é uma memória que pode ser gravada, mas não pode ser apagada. É o caso dos CDs, DVDs, Blu-ray. EPROM é uma memória que pode ser gravada por meio de um equipamento específico, né? E EPROM é muito comum da gente encontrar porque ela pode ser gravada, apagada e regravada. É o caso dos nossos pendrives, né? Cartão de memória, drive USB e outros. E na hierarquia de memórias a gente vê que quanto maior a velocidade dela, também é alto custo, porém a capacidade é baixa. E a gente vê aí no gráfico, né, os registradores eles têm um maior custo, menor capacidade, em seguida a memória cache, memória principal, e por fim a memória secundária, que vai ter uma capacidade bem elevada e com um custo mais baixo. Ainda falando sobre a hierarquia de memórias, a gente pode também classificar elas como memórias internas ou externas, né, na placa, e também armazenamento offline.
onde nas memórias internas vão estar os registradores, a memória cache e a memória principal. Elas estão na placa-mãe do equipamento. A memória externa vai estar o disco magnético ou o CD-ROM, né? E vai ter também o DVD-ROM. E no armazenamento offline nós temos o armazenamento de segurança, a fita magnética e outros dispositivos que podem ter uma grande capacidade de gravação, tá certo? Quanto às funções, os registradores, eles executam operações diretamente do hardware, dentro do processador, e minimiza os acessos às memórias externas ao processador. A memória cache, a função principal dela é acelerar a velocidade de transferência das informações entre a CPU e a memória principal, aumentando o desempenho dos sistemas. Memória principal é a nossa conhecida memória RAM, que armazena temporariamente os programas em execução e seus respectivos dados para que a CPU busque as instruções. E a memória secundária é responsável por garantir o armazenamento mais permanente de dados e programas do usuário. E aí vai as referências. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Fique à vontade para dar o seu like, para fazer o seu comentário, interagir, né? E também as referências vão ficar salvas na descrição do vídeo. Eu agradeço a todos e uma boa noite. Tchau!